Pronto, senhores, aí vimos bastante coisa em relação às penas em si, né? Ali a partir do artigo 32 do Código Penal, e aí vamos verificar a questão da aplicação da pena, a aplicação dela em si, tá? A questão, tem uma questão muito legal aí, depois dessa, logo da primeira. Então vamos direto ao ponto aí, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Ânimo, ânimo, ânimo sempre, ânimo. Não esmoreça. Vamos nessa aí. A questão de 2021, bem recente aí, né? Bem recentezinha a questão. Vem dizendo aí que o João, em 17 de junho de 2015, foi condenado pela prática de crime militar próprio. Olha aqui, ó. Vou dar uma orientação rápida, se eu não dei, vamos passar agora. Quando for ler a questão lá na primeira fase, se tiver tempo, ou mesmo na segunda fase, leiam e depois leiam novamente, vai marcando ali, vai sublinhando. Ou joga já na primeira leitura, se não tiver tempo, que é muito rápido, ali o tempo passa rápido, né? E aí vai marcando ali, já sublinhando ao que é importante, que o senhor achar importante trazer para a mente e já buscando lá no Código Penal ou alguma lei extravagante aí penal. E aí vem dizendo que o João, a 17, foi condenado à prática de crime próprio, militar próprio, tá? Aqui é importantíssimo. Após cumprir pena do respectivo crime, João, em 30 de fevereiro, ali, quase, né, 3 anos depois, veio a praticar o crime de roubo com violência, aí conta que é violência real, sendo denunciado como se o roubo não fosse violência. Tá? Vamos lá. No curso da instalação criminal, o João reparou o dano, também é importante, ó, o João reparou o dano durante o curso da lei da instrução do processo, né? Bem como no interrogatório dele admitiu a prática do delito, o quê? Ele confessou. No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu o agravante da reincidente, também muito importante, o magistrado reconhece a reincidência, prevista ali no artigo 61, né? 61, inciso 1 do Código Penal, tá bom? E não reconheceu as atenuantes. O magistrado aí não reconheceu as atenuantes da pena e nem as causas de aumento e diminuição da reprimenda. Tudo bem, aumento e diminuição não houve ali, pelo que se mostrou no enunciado. E vem dizendo que a letra vem a letra A, o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. Senhor, arrependimento posterior já trabalhamos, arrependimento posterior. E arrependimento posterior, você não pode cometer o crime ali com grave ameaça, não pode pleitear o arrependimento posterior, porque se houver grave ameaça ou violência à pessoa. Então, aqui já mata arrependimento posterior. Olha aqui, aparece novamente, ó, diminuição da pena pelo arrependimento posterior, mata, é chamada cinquentinha, já mata duas aqui. Sobraram só duas questões, respostas, a alternativa B e a C para nos preocuparmos, tá? E aí, vamos lá na B, o reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e da confissão, mas não o afastamento da agravante da reincidência. Lembramos aí a questão da reincidência, artigo 64, inciso 2, que fala que a relação não se considera reincidência, não gera reincidência. O inciso 2 fala que se for o crime ali anterior ter sido cometido em crimes militares próprios ou até crimes políticos. Então, crimes militares próprios e políticos não gera reincidência. Se você fizer um novo crime ali, um crime, né, chamado crime comum, depois desse já transitado em julgado, que foi crime militar próprio ou político, não gera reincidência. Artigo 64, inciso 2. E aí, com isso aqui, vamos matar a letra B aqui, ó. Ele não pode pedir, ó, ele deveria sim, o senhor, a senhora como advogada aí do João, pedir o afastamento da reincidência. Pede sim o afastamento da reincidência, pede. E aqui a letra C, olha aqui, ó, o reconhecimento da atenuante e da confissão, atenuante da confissão. Atenuante da confissão está onde, senhores? Atenuante da confissão, artigo 65. Pega aí a atenuante da confissão, artigo 65, para comprovar, para dizer que não tem fundamentação, tudo tem fundamentação. Inciso 3 e a linha D. Ele vai pedir justamente aqui por esse dispositivo aqui, a linha D, né? A linha D, assim, ó, D minúsculo, D.
E a reparação do dano? A reparação do dano vai estar onde, senhores? Vai estar também justamente na circunstância atenuante, sendo que o senhor vai verificar lá também a 65, na circunstância atenuante, inciso 3, e já aqui nós estamos na linha da linha B, a linha B de bola, a linha B de bola. Confere aí rapidinho. A linha B de bola, já no finalzinho, fala da reparação do dano, que fala lá de minorar o prejuízo ou reparação do dano, tá? Então tem tudo fundamento. E justamente o afastamento da agravante, também da reincidência, porque o crime anterior ali, o crime que foi praticado, foi um crime militar próprio e não gera reincidência. Crime militar próprio e os crimes políticos não geram reincidência, tá ok? A questão veio chupetinha, chupetinha. Agora, essa questão um pouquinho mais prolongadinha, vamos parar, abrir um parênteses aqui grande em relação a essa questão, para podermos trabalhar ela aqui com muita tranquilidade. Tá? A questão lá atrás, justamente a dosimetria da pena. A dosimetria da pena, vamos abrir logo aqui um parênteses aqui. A dosimetria da pena, ela é ali, o cálculo da pena, que chama de dosimetria da pena, você observa ali o artigo 68 do Código Penal. Lá vai dizer como que o juiz vai seguir e aplicar a pena, vai amoldar a pena em tantos anos. Ele aplica ali, amolda a pena no final, né, de tudo, lá na fundamentação dele, amolda a pena em 5 anos, 6 meses e tantos dias, mais multa, se também tiver o crime lá, o tipo penal, no seu comando secundário, tiver lá detenção e multa. Ele vai dizer multa, o juiz na sentença vai aplicar a questão da pena, vai dizer qual regime que irá iniciar o cumprimento da pena, se vai ter multa, vai aplicar tudo isso aí. O juiz, na fundamentação da sua sentença, vai dizer isso aí. E vai fundamentando etapa por etapa. O juiz, na primeira etapa, sabemos que o sistema de cálculo de pena, o sistema da aplicação da pena é um sistema trifásico. E na primeira fase ele vai observar justamente ali, você pega o 68, vai dizer para onde o juiz tem que apontar. E na primeira fase ele vai verificar o artigo 59, o juiz ele pega ali para formar a chamada pena base, ele pega o artigo 59 e lá no 59 ele vai verificar os antecedentes do criminoso, a conduta social, a personalidade que o criminoso tem, os motivos e as circunstâncias que levaram ao cometimento daquele crime. Então, ali ele vai verificar tudo de questão de reprovação e prevenção do crime. Ele vai ver que se aquilo ali do crime que o agente cometeu, aquilo ali vai ser questão já para reprovação ou até mesmo para prevenção do crime. O artigo 59 traz isso aí lá no finalzinho, falando no seu dispositivo legal. E na segunda fase, já que o sistema é trifásico, na segunda fase, o juiz vai lá nas circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Muito embora o artigo 68 fala que as circunstâncias da atenuante e depois agravante. Muito embora o Código Penal venha primeiro trazendo no artigo 61 e 62 as agravantes. E no artigo 65 e 66 vem as atenuantes. Mas, enfim, elas podem se confrontarem, elas podem ali uma sobrepor a outra, uma compensar a outra, pode, a doutrina fala que pode. Tá? Agora vamos ler o enunciado aqui com essa informação toda, vem dizendo que Douglas foi condenado pela prática de 2 tentativas de roubo, majorada pelo concurso de agente e restrição de vítima. Tá? Aí, aqui, justamente aqui o inciso 2 é o concurso, né? É o concurso. E aqui o inciso 5 seria a majorante da restrição, né? Da restrição. Restrição. Aí ele teve também a questão da tentativa. A tentativa está no artigo 14, inciso 2, já trabalhamos muito nisso aí, e aí ele condena a questão do concurso formal, artigo 70, né? Com uma ação, comete 2 ou mais crimes ali. Está lá tudo no artigo 70. Aí tem a questão do concurso formal próprio, concurso formal impróprio. Vamos trabalhar bastante isso aí quando chegar no concurso de crimes, é muita informação. Aí, seguindo aqui, ele vem dizendo aqui, olha, no momento de fixar a sanção penal, ou seja, de formar a pena base ali, o juiz aplicou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do agente, mas deixou de diminuir a pena na segunda fase, tá? Aí o camarada fala, mas deixou de
Vamos ver com tranquilidade isso aqui. Já que ele aplicou a confissão na primeira etapa, na primeira fase, não há necessidade de mexer mais na segunda fase, tá? Tá tranquilo aqui. Já no terceiro momento, ou seja, na terceira fase, aqui no terceiro momento, o magistrado aumentou a pena máxima, pode aumentar, pode, considerando a circunstância do crime, em especial a quantidade de agentes e o tempo que durou a restrição da vítima. Isso aqui, senhores, também está tranquilo, porque é justamente na terceira fase que ele pega as majorantes do concurso de pessoa e pega a majorante da restrição. E ali ele pode aumentar, pelo que está no dispositivo lá do artigo 57, parágrafo 2º, ele pode aumentar de 1/3 até metade essas majorantes aqui, tá? Ele pode aplicar. Então, aqui na terceira fase está legal. Aí ele vem aqui, ademais, reduziu na terceira fase a pena no mínimo legal em razão da tentativa, tá? Porque a tentativa nós sabemos também que é na terceira fase, porque a tentativa pode vir de 1/3 a 2/3, tá bom? 1/3 a 2/3. E é justamente essa questão de aumento e diminuição, é tudo na terceira fase. E aí ele fundamentou pela gravidade do delito e naquela das circunstâncias da quantidade de agentes, né? Que ele falou que tinha 5 agentes. E também a questão da restrição da liberdade, tá? Ele fundamentou por esses motivos aí, tá? Aí vamos abrir aqui já novamente os parênteses aqui. Então, se ele acertou na primeira e acertou na segunda fase, na terceira fase também, em tese, acertou ali parcialmente o juiz, nós temos que, então, verificar o que podemos ali em fase de apelação, né? É uma fase de apelação que nós vamos pedir? Que apelação? Na apelação. Tá. Quando a aplicação na pena. Aplicação na pena, houver aplicação na pena, vamos para apelação, vamos apelar. Já foi sentenciado. Diz aqui a jurisprudência, ela diz que o cômputo da pena estima-se abatimento decorrente da tentativa, conforme nós falamos, na terceira fase. Sendo que esse abatimento da pena, ele de 1/3 a 2/3, como que a jurisprudência entende? A jurisprudência entende que quanto mais afastado da consumação, maior será o meu quanto, se aproximará lá daqueles 2/3. Enquanto mais próximo da consumação, eu vou ter menos dedução ali, menos redução em relação ao afastamento da tentativa, tá bom? Em relação à tentativa. Seria aqui, senhores, vamos botar aqui, ó, que eu escrevi bastante coisa, mas vamos apagar aqui e vamos tentar botar isso aqui para entendimento, porque depois fica mais fácil. Ou seja, eu estou na consumação, eu tenho que considerar a consumação, né? Já que nós estamos trabalhando com tentativa. Consumação. Então, eu vou verificar aqui. Enquanto mais afastado da consumação, eu tenho que buscar 2/3 para diminuir a pena na terceira fase, tá bom? Enquanto mais próximo da consumação, eu vou o quê? O juiz ele vai aplicar menor questão de proporção, ele vai aplicar menor questão de proporção. E aqui, nesse sentido aqui, senhora, para fim de exemplo, para ter a certeza disso, vamos supor que o crime ele foi amoldado em 3 anos, ali houve tentativa, 3 anos, tá? Eu vou aqui, 3 anos, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3, 2 anos. Então, vou aqui, posso reduzir 2 anos aqui, tá? Eu vou buscar redução maior, a ponto que se fosse mais próximo da consumação, aqui, em relação a esses 3 anos de uma condenação, de uma possível condenação, eu vou ter aqui 3 vezes 1, né? 3 dividido por 3, eu vou ter o quê? 1 ano para redução. Então, mais próximo da condenação, a minha redução em relação à pena na tentativa é menor. Enquanto mais afastado da consumação, eu tenho que buscar o quê? O quanto maior, para ter justamente maior tempo, né, para eu poder reduzir essa pena. Isso eu busco justamente na terceira fase.
E aí que vem o problema todinho que aconteceu aqui na questão. Vimos que na primeira fase está legal, na segunda fase está legal. O problema é que foi na terceira fase, o juiz ele não fundamentou justamente nisso aqui, que isso aqui é jurisprudencial, é jurisprudência do STF, é jurisprudência do STF, isso aqui. Então, o juiz ele fundamentou, olha que é o fundamento do juiz aqui, ele fundamentou na gravidade do delito, tá? O crime já é por si só grave, o crime de roubo, ele fundamentou na gravidade do delito, ele fundamentou nas circunstâncias da quantidade de agentes, ele falou que eram 5 agentes, e fundamentou também na restrição da liberdade. Então, houve uma fundamentação inadequada, senhores. Não tem nem como dizer que o juiz fundamentou na terceira fase corretamente. Então, se houve uma fundamentação inadequada, nós vamos verificar com tudo isso aqui, vamos verificar com tudo isso o porquê e verificar questão por questão. Alternativa por alternativa, porque que há uma alternativa ali e temos que achar a alternativa correta disso tudo que nós acabamos de falar, senhores. Não tem como não ter uma alternativa correta aqui, tá? Vamos aqui na letra A. A redução da pena na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o senhor como advogado, a senhora como advogado, vai buscar essa redução na segunda fase? Não, porque na primeira fase e na segunda fase da dosimetria da pena, ela não pode vir nem abaixo nem acima do mínimo legal. E observe aqui na questão que o juiz aqui, ó, ele já botou aqui a pena base no mínimo legal. Ele já botou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do agente, mas deixou de diminuir na segunda fase. A pena já estava no mínimo legal. Então, se eu estou trabalhando agora na segunda fase, a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal. Nós já falamos isso bem no comecinho. Primeira etapa, primeira fase da dosimetria. Segunda fase da dosimetria, a pena não pode estar abaixo do mínimo legal. Lembra que eu falei de roubo? Menos de 4 anos não pode? Mais de 10 anos não pode? Não pode. Então, aqui está ok, Letra B, a redução do quanto de aumento em razão da presença das majorantes, que deverá ser aplicada de acordo com a quantidade das causas de aumento. Senhores, aqui nós vamos abrir novamente. Pegue aí a súmula 443 do STJ, que fala que diz, né, a súmula, que o aumento na terceira fase da aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado, que foi o caso aqui, que houve majoração, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente ali para a sua exasperação a mera indicação de número de majorantes. Ele não pode pegar a mera indicação de número de majorantes ali e aplicar, por isso que a fundamentação foi inadequada. Ele não pode aplicar ali de acordo com a quantidade de causas de aumento ali, só porque teve 2, 3 majorantes. Ele não pode fazer isso. Na terceira fase ele não pode. Então, aqui, os senhores não vão pedir a redução ali em relação ao aumento ali pela presença da majorante, que deve ser aplicado de acordo com a quantidade de aumento ali, tá bom? Por esse motivo aí. Na terceira questão, tudo isso que nós já falamos em relação à tentativa, olha aqui, ó, o aumento do quanto da diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, tá? Justamente, pois a fundamentação apresentada pelo magistrado foi inadequada. Tudo isso que nós falamos aqui, ó, nós vamos pedir justamente o aumento do quanto, nós vamos pedir o quanto que seja aumentado justamente para mais próximo ali dos 2/3, porque vai nos beneficiar, vai beneficiar o Douglas aqui, tá? Que é o nosso cliente. Então, o senhor tem que pedir o aumento justamente dessa diminuição da razão do reconhecimento da tentativa. Às vezes a pessoa se confunde. Mas eu tenho que pedir um aumento da diminuição? Sim, porque essa diminuição, enquanto mais afastado da consumação, que foi o caso ali apresentado, eu tenho que ter maior fração, e essa fração sendo maior, vai ter um número maior, e essa diminuição lá da pena para o Douglas vai ser melhor. Está entendendo? Entendeu a questão, o X da questão? Aí, por isso que você tem que brigar pelo aumento do quanto da diminuição em razão do reconhecimento da tentativa. Tá bom? É justamente isso aí. Às vezes a pessoa pensa, mas me confundi, porque eu tenho que pedir um aumento da diminuição. Sim, aumento da diminuição, tá? Porque essa diminuição, em relação aos 2/3, é maior, vai ter mais quantidade de tempo para você diminuir
lá a pena, para você diminuir a pena lá por conta da tentativa, tá? Ok? É muito legal isso aí. Agora, a letra D. Então, a letra C aqui é o que você tem que pedir, senhores. Essa questão aqui está... E a fundamentação está inadequada. Ele não poderia fundamentar aqui. Ele tinha que fundamentar justamente pela jurisprudência que fala em relação à consumação aqui. Quanto mais afastada a consumação, maior a porcentagem. E menos afastado, menor a porcentagem. Ele não fundamentou nisso aí o juiz, tá? A letra D, a redução do quanto de aumento em razão do reconhecimento do concurso de crime. Senhores, o concurso de crimes aqui, que é ali o concurso formal, realmente, ali o concurso do crime, concurso formal previsto lá no artigo 70, o aumento da pena se dá justamente por isso. Enquanto maior número de crimes, maior será a exasperação. Isso também é jurisprudência, maior será a exasperação. Então, a majoração nesse ponto aqui, ela lastreou-se em fundamento idôneo e não devido à fundamentação inadequada lá do que o juiz colocou em relação da questão da terceira fase, tá? Em relação à quantidade de crimes que nós trabalhamos para exasperar no concurso formal, tá? E aí vem, enquanto maior quantidade de crimes, né, mais será a exasperação lá do concurso formal. E aí, sim, nesse sentido aqui, estaria certo. Então, você não poderia pedir a redução do quanto do aumento aqui, não poderia pedir a redução do quanto do aumento em razão do reconhecimento ali do concurso de crime, tá? Em relação lá ao artigo 70, que é do concurso formal, tá? Justamente aqui, ó, ele amoldou pelo concurso formal, devido à fundamentação inadequada. Tá? Então, aqui, essa questão foi muito trabalhosa, mas no sentido que, se os senhores soubessem a questão, como se trata a dosimetria da pena na primeira fase, na segunda fase, não aumentando os limites ali no mínimo legal nem o máximo legal, o senhor tivesse esse domínio, e da questão da tentativa, do conhecimento da jurisprudência, no sentido que não poderia aumentar, não poderia, em questão da tentativa, você buscar, enquanto mais afastado da consumação, a maior quantidade, o quanto, né, do chamado da aproximadade de 2/3 ali, que a tentativa trabalha com 1/3 a 2/3, tá? Aí, vamos lá, dê uma olhadinha, volte aí, caso não entendeu, mas é muita coisa para essa questão aí, tá? Vamos continuando aqui, vamos até a 100 aqui, porque é muita informaçãozinha, senhor, é muita informação, tá? Vamos lá, adiantando. Vai, não quer ir, não? Vai. Não nasceu aí, senhor? Vamos embora, vem. Vamos. A 99 aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Vem dizendo que Caio, né? Mário e João são denunciados pela prática de um mesmo crime ali de estupro, né? Estupro coletivo, de repente ali. Ele vai caber, lógico, ali, não se sabe se foi os 3 em concurso, ou cometeu cada um crime. Tá, mas enfim, vamos lá. Caio possuía uma condenação anterior definitiva pela prática de crime de deserção, delito militar próprio. Vimos lá na primeira questão. Então, essa informação é importante? É importante. Essa informação é muito importante. Então, o Caio tem questão de deserção em regime delito próprio ali, desertou, abandonou as fileiras do exército ali, sem mais, sem menos, tá? Então, aqui, Caio, essa questão ali. Vem dizendo ali que o cumprimento da pena já o Mário, né? Conhece o Mário, né? Possuía uma condenação anterior com trânsito julgado pela prática de crime comum com aplicação exclusiva de pena de multa. Então, o Mário teve uma pena de multa. Tá? Uma pena de multa. Mário, uma pena de multa. Por fim, o João, né? O João possuía condenação definitiva pela prática de contravenção penal, e foi para o João, tá? Ele foi uma pena já moldada ali. E eles cometeram ali um crime comum, né? Vamos dizer ali, pelo crime de estupro, né? Crime próprio, né? Crime próprio não, desculpa, esquece, crime comum, tá? Qualquer um pode cometer o crime de estupro ali. A mulher pode? Pode. Pode, depois vamos ver lá como trabalharmos a questão de crime em espécie, trabalharmos lá a partir do 213. E aí, senhores, vem dizendo ali, lembre lá da questão da reincidência, vamos abrir aqui,
abre aqui, a questão da reincidência, diz lá que os crimes militares e crimes políticos não geram reincidência. Nós vemos lá a questão do artigo 64, inciso 2, já trabalhamos com isso aí. Então, o Mário não tem efeito de reincidência, tá? O Mário não, é o Caio não tem efeito de reincidência, tá? O Caio não tem efeito de reincidência. Vamos passar aqui. O Caio não tem efeito de reincidência, então o Caio já está fora. O Mário, ele tem efeito de reincidência? Sim, porque, mas ele tomou somente uma multa. Multa é pena em espécie, tá? Pegue lá o artigo 32, vocês vão ver, pena restritiva pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Então, é uma pena. Ele teve lá um trânsito julgado, em vez de ele receber ali, ser amoldado para ele uma pena restritiva de direito, uma PRD, foi amoldado para ele uma multa. Então, ele ali gera, sim, a multa gera reincidência, tá? A multa gera reincidência. E aí, aqui, a questão vem do João, né? A questão vem do João. O João ali, ele cometeu uma contravenção penal e agora ele está cometendo um crime, né? E a questão lá do artigo 63, que fala lá da reincidência, é que ele tem que cometer um novo crime, Então, se ele cometeu uma contravenção penal anterior, né? Ele cometeu uma contravenção anterior e depois agora praticou um crime, logo não vai gerar reincidência, tendo em vista que tem que ser crime e crime. Depois vamos trabalhar a questão em relação, mas se for contravenção cometida no Brasil e ele depois ele transitou em julgado essa contravenção, ele foi punido lá, uma prisão simples, e agora ele teve uma nova, praticou uma nova contravenção também no Brasil. Gera reincidência? Gera, nesse caso gera. Depois nós vamos ver lá o artigo 7º da Lei de Contravenção Penal, tá? Mas vamos ter uma questão que vamos trabalhar justamente sobre isso aí, tá? Não vamos prender agora, não. Então, em relação ao João, ele praticou uma contravenção e agora um crime. Gera reincidência? Não, não gera reincidência, tá bom? E aí, vamos à questão, a letra A. Não poderá buscar afastamento da agravante em nenhum deles aí? Poderá, o senhor poderá buscar, né? Já falamos que um ou outro vai gerar reincidência. Aqui, então, vai gerar. Aliás, pode buscar? Pode buscar? Sim, poderá buscar. Poderá buscar afastamento da agravante em relação a Mário? Aqui nós vimos aqui que o único que não vai pegar a reincidência, o único que vai ser reincidente, nós vimos que é o Mário, né? O único que vai ser reincidente. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação ao Mário? Não, Mário não, tá? Poderá buscar o afastamento da agravante em relação ao João? Poderá. Já que somente Caio e Mário são reincidentes? Não, o Caio não é reincidente, mas o Mário é, tá bom? O Mário é. B, poderá buscar afastamento em relação a Caio e João? Poderá, Caio e João, né? Um cometeu o crime lá de deserção, propriamente em questão de crime militar próprio, tá? Militar próprio. O João cometeu uma contravenção, então é crime com crime, para entendermos o artigo 64, tá bom? Do artigo 64, não, artigo 63, desculpa. Artigo 63, crime com crime, tá? Crime com crime. E aqui ele cometeu crime com contravenção. E aqui o João não seria reincidente. O Caio não seria reincidente, o João não seria reincidente. E a reincidência somente para Mário, porque ele cometeu ali e foi punido com a pena de multa. E aí é a pena considerada a pena de multa, tá? E aí vamos caminhando, vamos para frente. Vamos lá. Agora, para fecharmos esse bloco aqui, vem dizendo aí que Rafael foi condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade ali, de 4 a 6 anos ali de liberdade. A sua pena ficou moldada ali em 4 a 6 anos. Tendo a sentença transitada em julgado em 10 de fevereiro de 2008, 10 de fevereiro de 2008, a pena foi já julgada ali. Após cumprir 2 anos e 6 meses, né, ele obteve o livramento condicional, senhor. Pega aí o livramento condicional, essa informação é importantíssima aqui. Tá? Ele já tinha ali 2 anos e 6 meses, a pena privativa condicional, já ali no dia 10 de agosto de 2010, 10 de agosto de 2010, tá ok? Paga aqui, 10.
10 de agosto de 2010, o livramento condicional dele, que começou ali o período de prova, tá? Sendo mesmo cumprido em correção de pena, aí a pena foi extinta em 10 de agosto de 2012. Em 15 de nove de 2015, tá bom? O Rafael pratica novo crime, desta vez de roubo, tendo como a vítima uma senhora de 60 anos de idade, tá? Uma senhora de 60 anos de idade. Circunstância de que era de seu conhecimento, ele sabia que a senhora tinha 60 anos de idade. 2 dias depois, arrependido antes da denúncia, reparou integralmente o dano causado. Na sentença, o magistrado condenou o acusado, reconhecendo a existência de duas agravantes, da reincidência e da idade da vítima. Tá? Aí vem lá seguindo, não reconheceu o arrependimento posterior. Correto, o advogado, o juiz está correto. O arrependimento posterior, nós vimos lá, artigo 16 do Código Penal, crimes que não sejam cometidos com violência nem grave ameaça à pessoa, mesmo ele fazendo a questão lá da reparação do dano. A reparação do dano vai caber somente lá nas circunstâncias atenuantes, conforme nós vimos numa questãozinha aí anterior, aí, logo agora. E aqui, realmente, senhores, o juiz não pode ali reconhecer o arrependimento posterior, não pode reconhecer o arrependimento posterior. Reconhecimento da tentativa? Não, o crime foi consumado. O senhor viu aí que ele consumou, apenas reparou integralmente o dano, mas o crime que se consumou, então não pode considerar tentativa. Afastamento da agravante pela idade da vítima. Aqui, senhores, vou abrir um parênteses aqui. Aqui, quando fala em questão da idade da vítima, nós temos que observar lá o artigo 61, inciso 2, a linha H. 61, pega aí, a 61, inciso 2, a linha H, que fala justamente lá da vítima, que é uma circunstância agravante. O senhor tem que olhar lá, que fala o dispositivo que a vítima tem que ter mais de 60 anos, maior não, mais de 60 anos. E aqui não deixou claro se a vítima teria mais de 60 anos. Tem 60 anos, e aí, mais de 60 anos? A gente não sabe. Então, essa ficaria até na dúvida ali. Tá? Mas vamos ver aqui. A letra D, o afastamento da agravante da reincidência, aí que pega. Pô, será que eu tenho que pedir o afastamento da agravante da reincidência? Aí os senhores têm que pegar, mas ele cometeu ali, foi extinta em 10 de agosto de 2012 e ele cometeu um crime aqui em 2015. Não passou aquele tempo lá de 5 anos, né? Não passou aquele tempo de 5 anos. Vocês vão se prender justamente lá o que diz o artigo 64, no inciso 1. Mas tem que observar, senhores, que é considerado aqui o tempo de prova dele, ó, que foi 2010. E aqui, em relação ao tempo de prova e até ao cometimento do novo crime, ele já tinha mais de 5 anos. Tá bom? O período de prova do livramento condicional deve ser considerado no cômputo da reincidência. Como tem mais de 5 anos, não prevalece a condenação anterior, conforme tem lá o artigo 64, inciso 1 da questão. Observe lá o 64, inciso 1, senhores. Vamos pegar o 64, inciso 1? Pega aí o 64, inciso 1. Ó. Vamos ler junto aqui. Para efeito da reincidência, não prevalece a condenação anterior entre a data do cumprimento e a extinção. Tá? Se tiver decorrido o período de 5 anos, aí vem lá no finalzinho, ó, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. É o que tem lá no finalzinho do artigo, do inciso 1 do artigo 64, tá ok? E aí, senhores, fechamos esse bloco aqui. Esse bloco vai continuar aí no próximo subbloco, vamos dizer assim, em relação à aplicação da pena, tá? Isso é muita informação, senhores. Ficou um pouquinho longuinho, fizemos somente 4 questões, né? 4 ou 5 questões, 4 ou 5 questões aí, tá? E vamos aí, vimos 4 questões. São 10 questões o que a Fundação Getúlio Vargas trouxe aí para apresentou desde que começou o exame de ordem até o 2021, que nós vimos questões de 2021. E isso é muita informação, mas é muito importante ter conhecimento em relação à questão de reincidência aí, tá? Até o próximo encontro. Fique com Deus e venham para o próximo encontro. Aguardo os senhores lá. Lá no meu cantinho, lá bem no meu cantinho. Tchau, senhores e senhoras.